No nosso pescoço fica localizada uma glândula parecida com uma forma de borboleta, que é a tireoide, e a sua disfunção representa com toda certeza alguns problemas de saúde para o nosso organismo. Você quer saber que problemas são esses? Fique com a gente e descubra, porque o Viva Saúde começa agora. Para alertar você aí de casa como prevenir e tratar algumas doenças desencadeadas pela disfunção da tireoide, nós vamos conversar com o Dr. Clécio Fernandes, que aceitou nosso convite. Dr. Clécio, muito obrigada por participar de mais um Viva Saúde. Eu que agradeço. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, aproveitar o início desse ano 2015 e desejar a todos os paraibanos muita paz e muita saúde. Que é o que interessa, né? Isso. Dr. Clécio, o que é a tireoide? Como você bem falou, Márcia, a tireoide ela é uma glândula que ela tem um formato de borboleta. A palavra denomina-se do grego, tíreo significa escudo. Ela tem um formato de escudo. Essa glândula, ela se forma 24 dias após a concepção. Veja que interessante. Então, menos de um mês após a concepção, forma-se a tireoide. Então, inicialmente, ela é formada na base da língua e depois, no decorrer de semanas, em torno da 12ª semana, ela já está localizada no pescoço aqui, abaixo dessa proeminência que a gente chama de pomo de Adão. Na 17ª semana de gestação, a tireoide ela já começa a funcionar. Por isso que quando a criança nasce, é obrigatório se fazer o teste do pezinho, porque a alteração na função hormonal dessa glândula gera prejuízos enormes para a criança, inclusive para a mulher. A mulher que tem essa glândula, tem uma disfunção nessa glândula, ela pode nem conseguir, nem obter a gestação. Tá? Então, a tireoide, ela produz um hormônio, é um hormônio essencial, tá? Quando tem alteração na produção para mais, a gente chama essa condição de hipertireoidismo, produz esse hormônio em excesso, e quando ela produz muito pouco hormônio, vamos dizer assim, a glândula um pouquinho preguiçosa, essa condição é chamada de hipotireoidismo, ou seja, essa glândula produz pouco hormônio. E quais são as consequências do hipotireoidismo, da baixa do hormônio? As consequências é que o paciente, tá? Como é uma glândula que atua no corpo inteiro, no cérebro, no fígado, nos rins, nos ossos, faz com que a gente desenvolva a nossa inteligência. Por exemplo, o recém-nascido que nasce com a dificuldade de produzir esse hormônio, ele não desenvolve, ele não cresce de forma adequada. Sua inteligência não desenvolve, porque o seu cérebro não vai desenvolver. Já o hipertireoidismo, a produção em excesso dessa glândula, vai acarretar inúmeras disfunções. Por exemplo, aumento da frequência do coração, que em termos médicos a gente chama de taquicardia. Tá? A pessoa vai apresentar insônia, dificuldade de dormir, labilidade emocional, nervosismo excessivo. Às vezes apresenta um olhar vigil, que em termos médicos a gente chama de exoftalmia, aquele olhar bem aceso, entendeu? Poderá apresentar diarreia, emagrecimento, tá? Porque o seu metabolismo vai estar acelerado, tá? Então, essa glândula, quando funciona corretamente, a gente nem percebe, mas quando ela funcionou para mais ou não funciona adequadamente, aí vem esses sintomas decorrentes da disfunção. O senhor falou sobre o teste do pezinho. Sim. Diagnosticado o problema na tireoide da criança, qual o procedimento a seguir? É simples. Uma vez, né, o teste do pezinho, né, de extrema importância, obrigatório. Uma vez detectada o hipotireoidismo congênito, tá, desde o nascimento, essa criança vai ser encaminhada para o endócrino pediatra, que é o profissional que vai repor a medicação via oral normal. Então, é fácil a reposição dessa medicação, mas essa reposição vai fazer uma diferença muito grande na vida dessa criança. Tá? Porque repondo, ela vai desenvolver normalmente, crescer a sua inteligência,
fortalecimento dos ossos, do seu fígado, rim, cérebro. E quais órgãos são mais afetados pelo não funcionamento normal, digamos assim, da tireoide? Quando criança, quando é um hipotireoidismo congênito, todos os órgãos estarão afetados, tá? Ela não vai crescer, não vai desenvolver intelectualmente, todas as estruturas do organismo. Mas às vezes as pessoas, ela tem a função normal e na velhice, ou então em alguma fase da vida, essa glândula, por algum motivo, ela começa a não funcionar. Então, a pessoa ela começa a se sentir mais cansada, entendeu? A partir de que idade, Olha, Dr. Clécio? a partir da menopausa, a mulher ela tem que ter um cuidado diferente, para não colocar a culpa na queda dos hormônios ovarianos. Às vezes é um problema de tireoide, tá? Então, esse cansaço, às vezes até depressão, existe depressão associada ao hipotireoidismo. E muitas vezes esses pacientes procuram apoio psiquiátrico, quando na verdade a reposição do hormônio, que seria o combustível natural, que daria energia para o dia a dia. Então, um exame simples de sangue, tá? Você pode dar o diagnóstico dessa condição, que é muito comum. O senhor falou no iodo. É verdade que o cloro contido na água, ele, digamos assim, ele briga com o iodo, né, prejudicando ou vindo a prejudicar a tireoide? Não, o cloro presente na água não vai provocar essa briga que as pessoas acham que acontece, tá? O iodo existente nos alimentos, no sal, na comida hoje é suficiente, entendeu? Para debelar esse problema e para que essa tireoide ela tenha a matéria-prima para produzir esse hormônio. E o flúor da pasta de dente? Não, também não vai afetar não, tá? Não afeta não, o impacto é muito pequeno. Então assim, esse elemento é essencial, é tanto que esse iodo que é a matéria-prima, lá na frente, quando eu vou pensar em algum tratamento, tá, ele vai ser utilizado de forma benéfica para tratar algumas condições de tireoide. A tireoide tem cura? Assim, descoberta a sua disfunção, o hipertireoidismo, o hipotireoidismo, ele tem solução definitiva ou a pessoa tem que aprender a conviver com ela? Não, tem solução sim, tá? A condição da falta de hormônio, que é o hipotireoidismo, a simples reposição hormonal, um comprimido em jejum por dia, que vai ser calculado de acordo com o seu peso, com níveis que você tinha antes tidos como normal, tá? Essa simples reposição é suficiente. Quando você tem o excesso do hormônio, aí já fica um pouquinho mais difícil tratar. Esse excesso, quando não tratado, ele poderá gerar um quadro de até insuficiência cardíaca em alguns pacientes, porque o coração ele começa a bater tão rápido, Márcia, que o paciente ele acaba desenvolvendo um edema agudo de pulmão por conta de um aumento de frequência, tá? O coração fica insuficiente, ele trabalha de forma muito acelerada. E aí você vai controlar também com medicações que podem afetar a pressão, diminuir a pressão, a frequência do coração, tá? E bloquear esse excesso de produção hormonal para os níveis considerados normais. Então, tratar a disfunção, hoje tem tratamento, o paciente ele não tem que estar vivendo sofrendo, tá? Só que o hipertireoidismo, além do tratamento medicamentoso, tá? Existem outras formas de tratamento, a saber, a cirurgia, que é indicada em último caso, tá? E um tratamento chamado de iodoterapia. O contraste que é usado em alguns exames de ultrassonografia ou tomografia, melhor dizendo, até mesmo a ressonância, pode vir a prejudicar a tireoide? Pode sim, tá? É tanto que pacientes com a condição como o hipertireoidismo pode afetar a glândula, tá? Então, tem que ser avisado o médico, tá? Tem que saber se esse paciente ele tem intolerância ou alergia a algum componente, até o próprio iodo mesmo, e para que ele tome medicações para que não se sinta mal durante a realização do exame. Tá? Mas para afetar de forma permanente, não. Afeta de forma transitória naquele tratável momento. Tá? Mas aproveitando que você falou em radiologia, desses exames, os profissionais que mexem com exames de imagem, eles têm que se proteger com a proteção de chumbo no pescoço, tá? Porque se provou que a radiação, ao longo do tempo, poderá provocar o câncer de tireoide. E essas pessoas estão no dia a dia fazendo simples exames de raio-x, não sente dor, não vê, e acha, às vezes, desprotegido,
10, 15, 20 anos depois, surge um problemazinho e provavelmente foi ligado à radiação. Já que o senhor falou em câncer, o câncer da tireoide é um dos mais curáveis, a gente pode dizer assim? Sim, o câncer, e como cirurgião de cabeça e pescoço, me deixa muito satisfeito. O câncer de tireoide geralmente é curável, tá? Qual é o problema do câncer de tireoide? É que é um câncer silencioso. Ele é um inimigo silencioso. Dificilmente ele provoca algum sintoma, Márcia. Então as pessoas, geralmente, como é mais frequente na mulher, 3 vezes mais frequente na mulher do que nos homens, a mulher hoje vai no ginecologista, tá? E o ginecologista já de rotina já pede uma ultrassonografia do pescoço. O exame de sangue não acusaria? O ginecologista pede também porque ele sabe que a baixa do hormônio, ou tanto o excesso do hormônio, vai interferir numa possível gestação. Entendeu? Então ele já pede os exames de sangue e pede uma ultrassonografia no pescoço na busca de encontrar algum nódulo. E aí você me pergunta, mas a presença de nódulo significa que essa glândula não vai funcionar corretamente? Geralmente os pacientes que têm nódulo, tá, a glândula funciona corretamente. Então, meus exames de sangue estão normais. Quer dizer que eu não tenho problema nenhum no nódulo? Não, você pode ter nódulo de tireoide. Geralmente são normais os exames, mesmo o paciente com nódulo. O Lugol. Olha, Gostaria que o senhor falasse um pouquinho do Lugol, porque é uma das propriedades hoje, né, um princípio ativo, digamos assim, utilizado também para normalizar a função da tireoide. Fala um pouquinho do Lugol. O Lugol, a gente geralmente utiliza o Lugol quando os pacientes com hipertireoidismo, tá, vão se submeter a um procedimento cirúrgico. Então o Lugol ele é incorporado na glândula, provocando uma fibrose, fazendo com que aquela glândula não fique tão friável. Como posso dizer, sangre menos durante o procedimento cirúrgico, mas não como tratamento em si. Tá? A gente geralmente faz 2, 3 gotinhas, 3 vezes ao dia, 10 dias antes da cirurgia. Tá? E durante a cirurgia isso facilita muito, porque operar um paciente com hipertireoidismo é uma glândula muito quente, Márcia, sangra ao toque simples. Então, a função do Lugol aí seria a função de fazer uma fibrose, ou seja, impedisse que aquela glândula não sangrasse tanto durante o procedimento cirúrgico. Ele poderia ser usado como prevenção, na prevenção da disfunção do tireoide? Não, porque tem outras medicações mais importantes que provocam menos efeitos, entendeu? E efeitos mais duradouros do que esse tipo de medicamento. Geralmente é utilizado apenas no pré-operatório dessas cirurgias do hipertireoidismo, tá? Mas outras medicações são utilizadas, são mais efetivas, com menos efeitos colaterais, tá? Para controlar os sintomas do excesso da produção hormonal, que é o hipertireoidismo. O glúten, ele também é prejudicial? Não, tá? Não tem nenhum problema? Não vai afetar a tireoide. Quais alimentos que são favoráveis, a gente poderia dizer assim, para o bom funcionamento da tireoide ou aqueles que podem até mesmo prejudicar? Olha, quando o paciente ele tem uma tendência da glândula não funcionar corretamente, então alimentos que contêm iodo, geralmente saladas, e infelizmente nós não temos culturalmente o hábito de se alimentar de frutas verdes, cítricas, tá? E bastante salada. Todos esses alimentos, tá? Eles apresentam um teor de iodo. E a quantidade de iodo que o organismo precisa é pequena. Então, uma dieta balanceada com base em frutas e verduras, de uma dieta saudável que vai fazer com que o seu organismo evite outras doenças futuras, ela é suficiente para que você não desenvolva uma disfunção por falta de iodo. É muito difícil hoje um paciente desenvolver hipotireoidismo por conta de uma deficiência alimentar, porque por lei os produtos como sal, pasta de dente, como eu já falei antes, tem o iodo inserido. Então é quase que impossível, viu, minha amiga? Quando uma pessoa chega a diagnosticar, sentir, tocando, né, apalpando o pescoço, algum nódulo, algum carocinho, qual é o procedimento mais correto nesse momento? É importante que a população perceba que como é que eu posso examinar a tireoide? Eu sei que a tireoide, ela se localiza no pescoço. Aonde a tireoide se localiza? A gente tem uma proeminência aqui chamada de pomo de Adão. Essa proeminência que é mais visível nos homens, por uma questão anatômica. Então, abaixo dessa proeminência, eu vou ter a localização aproximada da tireoide. Mas como é que eu faço para que ela fique mais perceptível? De frente a um espelho, hiperestender um pouquinho o pescoço
e com um copo d'água vai tomar um pouquinho d'água. Quando o hábito de você tomar um pouquinho d'água, o que é que acontece? A tireoide ela sobe. E quando às vezes ela sobe, projeta às vezes um nódulozinho que está escondido. Dr. Clécius, a gente sabe que o senhor é oncologista, médico cabeça-pescoço, e não teria como o senhor vir ao nosso programa e a gente não perguntar sobre o projeto Semente de Mostarda. Como é que vai esse projeto? Olha, o projeto Semente de Mostarda, eu sempre, quando falo nele, minha expressão facial modifica um pouquinho, porque eu sempre falo, é um projeto que nasceu do coração de um homem, cheio de falhas, entendeu? Mas que foi inspirado no coração de Deus. O projeto ele entra numa nova fase, viu, Márcia? No dia 24 de dezembro agora, simbolicamente, a gente fundou a ONG Semente de Mostarda. E por que no dia 24 de dezembro? Porque foi nesse dia que uma estrela apareceu no céu e iluminou o mundo inteiro. E o grãozinho de mostarda, né, é o nome do projeto, que foi baseado na parábola da Bíblia, do grão de mostarda, daquela pequena semente, que se for plantado num terreno que aqui eu considero um coração, tá? Daí poderá surgir um galho que atingirá o céu, convidando as árvores para nutri-las e abrigá-las. Para mim, como oncologista, eu não tive dúvida. Quem são as aves do céu? São meus pacientes portadores de câncer. Quem é semente? É a fé que eu e você nutrimos por Deus. E quem é a árvore? A árvore é você, sou eu, são os hospitais, entidades, a sociedade civil, todos nós. O câncer é uma doença que acomete ricos e pobres, homens, mulheres e crianças, negros, brancos e amarelos, qualquer ser humano. E 15 milhões de pessoas desenvolvem câncer por ano. Então, é uma guerra que a gente só vai vencer de mãos dadas. E o projeto Semente de Mostarda, ele atua principalmente na prevenção e no diagnóstico precoce. Então, a nossa vertente é essa. E quem é que participa do projeto? Qualquer pessoa de bom coração. Uma vez formada a ONG, e vai ser formalizada agora em janeiro, tá? Então, nós vamos ter sócios beneméritos, sócios voluntários, e vamos convidar empresas. Por exemplo, a Nova, é já uma empresa que já sinalizou, vai ceder alguns exames de alta tecnologia que pacientes do SUS dificilmente teriam oportunidade. Que maravilha! Tá? Em prol dos pacientes do projeto. E quem são os pacientes do projeto? São os pacientes da Paraíba inteira. Dr. Clécius, eu quero agradecer mais uma vez a sua preciosa, certo, digamos assim, vinda aqui ao nosso programa, e que sorte é pouco. Então, muitas bênçãos sejam derramadas sobre a sua vida, que está se dispondo aí de forma muito aberta, muito simples, a ganhar, não só ganhar a confiança daquelas pessoas portadoras de enfermidades tão graves, mas também ajudar a resolver esses problemas. Então, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no Viva Saúde. Olha, eu que agradeço e quero deixar uma mensagem para a população. O tema hoje foi sobre tireoide, é uma doença que é curável. Procure seu endocrinologista inicialmente, se houver necessidade ele vai encaminhar para outro profissional. A descoberta de um nódulo não quer dizer que é o fim do túnel, tá? A maioria das pessoas vão desenvolver um nódulo de tireoide no decorrer da vida, cerca de 60% das pessoas, que tem tratamento. E muitas vezes o tratamento é apenas um acompanhamento com o seu médico. Nós conversamos com o oncologista na área de cabeça e pescoço, Clécius Fernandes, mas não saia daí, que em instantes a gente volta com muito mais informações sobre a tireoide. Continue ligado.